os segredos e o que há de importante nos projetos de infraestrutura. Muito bem-vindo, muito boa noite a você que me segue aqui. Essa é uma edição especial da Smart Monday, onde a gente conversa sobre tudo que é importante para que você aprenda e aprove os seus empreendimentos até 2 vezes mais rápido, porque nesse caso o tempo é muito dinheiro. E edição especial porque nós estamos fazendo excepcionalmente hoje na terça-feira, já que ontem, segunda-feira, que era dia da nossa live, era feriado, né, e dia do trabalho, a gente adiou a nossa live para hoje e vai funcionar da mesma forma. Eu sou o Ítalo Mazzucato, arquiteto urbanista, sou especialista em parcelamento do solo pelo Secovi São Paulo e gestor de projetos e estou aqui para te ajudar nas suas demandas quanto aos seus empreendimentos e aprovações dos mesmos, certo? Então vamos lá, pessoal. Enquanto a turma entra aí, gostaria de saber, igual sempre, aí, como é que tá o áudio, se tá saindo, se tá certinho, todo mundo me ouve bem. Lucas, Júlia, boa noite. Faz um joinha aí pra mim. Por gentileza, antes da gente começar. Beleza, áudio ok. Patrick, boa noite, tudo bem? Então vamos lá, pessoal, segredos dos projetos de infraestrutura, o que há de importante nessa matéria que muitos empreendedores erram e não levam em consideração. Os projetos de infraestrutura detêm em si segredos, formas de execução pouco conhecidas ou pouco praticadas, vamos dizer assim, que são muito importantes. Da gente saber, nós que trabalhamos com empreendimentos imobiliários aí, devemos sim saber estar atentos, porque é aí que é o caminho crítico do empreendedor. A gente às vezes negligencia, a gente não presta atenção nesse ponto dos projetos de infraestrutura e a gente acaba tendo no decorrer do empreendimento retrabalho, que são muito onerosos e muito caros para os nossos empreendimentos no final das contas. Então vamos lá, aquecido, começando a semana, né, que começou um pouquinho mais tarde. Vamos falar já de um tema quente aí, para você que trabalha com os projetos de infra. Então vamos lá. Talvez você que me assiste, você que vai ver essa live, né, que está vendo ela de forma gravada depois, não é o cara que executa os projetos de infraestrutura. Se você é engenheiro civil e você está aqui porque você é o executante dos projetos de infraestrutura, excelente. Se você não é, com certeza você precisa saber monitorar e entender os projetos de infraestrutura, porque hora ou outra esses projetos vão passar pela sua mão. Se você for o empreendedor, aí sim esses projetos vão gerar uma grande diferença, né, conforme eles forem executados, no seu bolso no final das contas. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A primeira coisa que nós temos que ter em mente quando vamos falar sobre projetos de infraestrutura é que projeto de infraestrutura mal feita gera uma coisinha chamada retrabalho. Gera uma necessidade futura de reavaliação, readequação de um projeto, tá? Em função de uma alteração que passa a existir na obra, uma descompatibilização, ou seja, uma incompatibilidade com outro projeto de infraestrutura, de diversas formas, né? Os projetos de infraestrutura lá na frente vão precisar ser revisados, quando não em fase de projeto, lá na fase de obra. E aí que a gente começa a incorrer no perigo. Porque vamos imaginar uma seguinte situação. Eu faço um projeto, eu estipulo para um profissional fazer um projeto de drenagem urbana, por exemplo, estipulo para outro profissional fazer o projeto de trânsito, né, os projetos de sinalização viária de um loteamento, e demando para um terceiro profissional executar os projetos aí de arborização urbana. E por eles não estarem em contato, o que acontece quando eu recebo esses projetos? Tem boca de lobo no lugar que era para ser de árvore, tem árvore no lugar que era para ser placa de trânsito, e por aí vai. E essa descompatibilização do projeto me gera o quê? Se eu tiver
em etapa de obra, imediatamente, tá? Isso me gera um retrabalho, uma remodelação de um projeto. E dependendo do grau, né, de execução da obra que eu tiver, se eu tiver avançado com a minha execução da obra, já tiver feito uma dessas infraestruturas, então vamos supor, eu já fiz as bocas de lobo e eu descobri que tem poste no lugar onde está aquela boca de lobo, necessariamente o projeto que eu vou ter que alterar é o projeto de elétrica, não é mais possível que eu altere o de drenagem. Então, eis aí a importância da gente estar atento com a execução dos projetos de infraestrutura, para que eles corram de forma compatibilizada, correta, de acordo, tá? E eu não me responsabilize depois pelos ônus que essa negligência vai causar, certo? Então a mensagem principal é isso: o projeto de infraestrutura pode gerar para você um custo alto de retrabalho em projeto e de retrabalho em execução de obra. E a gente está acostumado, aí a gente sabe quanto que custa, né? Uma obra de infraestrutura de um loteamento. Mas vamos lá então. Infraestrutura, tá? Tem a ver com estrutural. Infra, porque é debaixo da terra, né? E estrutura, porque eu estou trabalhando em quesitos, né? Eu estou projetando obras futuras que serão essenciais, né, à manutenção e continuidade do meu empreendimento como um empreendimento perene, como um empreendimento que vai ser habitável no futuro, né? Então, eu não estou falando só de estrutural, eu não estou falando só de, por exemplo, pavimentação, sobre asfalto, isso é o mínimo, isso são parte, claro, da infraestrutura, né? São partes da infraestrutura, mas não é tudo. A estrutura não é só o que solidifica, né, e que a gente vê. Muitas vezes a gente fala em estrutura predial, né? Quem é leigo pensa que a estrutura predial é dali da viga baldrame, né, os pilares, vigas suspensas para cima. E, na verdade, debaixo da terra tem muita coisa acontecendo. Numa edificação. No loteamento não é diferente. Então, tem muita coisa que a gente vê, que está à vista dos nossos olhos, dos futuros compradores dos lotes, mas muitas coisas que o arquiteto urbanista e os engenheiros civis são responsáveis por fazer, que a gente não vê, que está debaixo da terra, está na parte infra da execução da nossa obra. Então, vamos lá. São vários os projetos, são imensas as possibilidades, imensas os detalhes, né, que nós temos que estar atentos para que a gente não deixe passar nada, tá? Hoje em dia eu vejo muito empreendedor, grande maioria, vamos lá, de novo, sempre repito, 90%, que de fato hoje em dia 90% dos empreendedores contratam diversos profissionais para executar os projetos de infraestrutura, buscando celeridade, e conseguem exatamente o resultado inverso. Vamos lá, vamos com calma, eu vou explicar por quê. A maioria dos empreendedores delegam os diversos projetos de infraestrutura para diversos engenheiros diferentes de forma simultânea, sendo que um não conversa com o outro. Um não está ali acompanhando o dia a dia e o projeto do outro. Quando eu faço a sobreposição, que eu pego uma etapa da infraestrutura e sobrepõe a outra, uma não conversa com a outra. Então você concorda que um dos dois vai ter que modificar? Um dos dois vai ter que se adequar, porque alguma coisa vai ficar sobreposta de forma equivocada. Então, a busca da celeridade, contratando uma equipe muito ampla. Aí, Amorim, boa noite, meu irmão. Esse cara é engenheiro, esse cara manja de infraestrutura. A contratação de uma equipe muito ampla em busca de celeridade hoje é um dos maiores erros dos empreendedores, visto que depois todo mundo vai ter retrabalho.
certo? Então, você prestando atenção nesse ponto e sabendo compatibilizar os projetos, sabendo entender que a infraestrutura precisa ser feita no formato de esteira, você consegue vender isso, você consegue aproveitar isso como uma vantagem profissional para você. Se você é um empreendedor, você consegue aproveitar isso como uma vantagem de concorrência. Porque você acerta muito mais em muito menos tempo. Certo? Vamos lá. Quais são os projetos de infraestrutura? Tá? Os projetos básicos que todo loteamento vai ter. Tá? Esses são os projetos que a gente não vai conseguir escapar, independente do parcelamento de solo que a gente estiver fazendo. E, em alguns casos, a gente vai ter alguma coisa pronta, né? Uma parte deles pronta. Em alguns casos, eu vou ter alguns outros projetos especiais. Eu posso falar um pouquinho também sobre. Tá? Mas, no geral, são esses os projetos que a gente vai ter que encarar. Então, são eles. Vamos lá. Primeiro projeto, tá? Eu vou pela ordem de obras. A ordem, geralmente, que a gente consegue entender melhor o funcionamento delas em campo. Então, primeira obra e primeiro projeto de terraplenagem, projeto de movimentação de terra, obra de movimentação de terra. É a etapa em que lá na obra será executado, né, os cortes necessários de terra, ou seja, as extrações de terra de determinados locais, para a colocação de terra em outros determinados locais. Certo? O primeiro segredo da terraplenagem em loteamento é projetar a terraplenagem, tá? Sem necessidade de bota fora ou de compra de terra. Você precisou tirar material do terreno ou colocar material no terreno, isso vai ser muito caro, porque a terraplenagem de um loteamento, ela é muito incisiva, ela é muito pesada, ela é grande, ela é volumosa. Então, se você precisa de 10% de terras, 10% da sua movimentação de terra, você não tem terra dentro do loteamento, você já está incidindo no primeiro erro. Certo? Então, terraplenar se dá com a terra do loteamento. E aí a gente passa para o segundo segredo, que é acompanhar, na medida do possível, os níveis naturais do terreno. Então veja a importância do projeto urbanístico. Se o cara que projetou urbanístico não projetou de forma favorável a você conseguir fazer isso, você já começa a ter que movimentar mais terra e assim gera mais custos para o empreendimento. Se você puder, se caso o projeto urbanístico foi feito por um bom arquiteto, por um bom urbanista, mantenha na terraplenagem o acompanhamento, né, dos perfis de rua nos níveis naturais do terreno. Se você tiver que subir ou descer alguma rua, alguma coisa, tente fazer com parcimônia, tente fazer o mínimo possível. A gente estipula hoje em dia aqui no nosso escritório, né, a gente tenta não subir mais de 2 metros o perfil natural das ruas que serão no futuro existentes. E nem cortar também 2 metros. Então a gente tenta ficar ali entre 0 e 2 metros de movimentação de terra no loteamento todo. Tá? E quando a gente consegue fazer isso, a gente gera uma grande economia para o loteamento. Perfeito? Segundo projeto, drenagem de águas pluviais. Águas pluviais são as águas de chuva, né? As águas que caem aí nas ruas, correm nas guias e sarjetas e vão parar nas galerias. Essa água tem que ir para algum lugar. Geralmente é um curso hídrico próximo, né? Algum rio que já está às margens da nossa área. Capta-se
as águas, essas águas vão correr pelas galerias e nós precisamos também ter alguns parâmetros técnicos como base para a gente executar a drenagem, tá? Segredos da drenagem. Segredos da drenagem. Número 1. Quebra-se a velocidade das águas com a utilização dos PVs. Oi, Tano, mas o que são PVs? Sou iniciante. Bom, PVs são os poços de visita. São caixas intermediárias dentro das redes de drenagem de água de chuva que permite a manutenção dessa rede. Então, se eu estou falando para você quebrar a velocidade com o uso dos PVs, você vai jogar, ao invés de colocar a rede de drenagem muito inclinada, você coloca ela menos inclinada e deixa a queda para os PVs. Então, entre um PV e outro tem os canos, as redes. De repente, eles vão chegar nessas caixas que vai fazer, né, a função de escada hidráulica. Hoje em dia eu vejo muitos empreendedores negligenciando as escadas hidráulicas dentro das galerias e utilizando os PVs só por obrigatoriedade da concessionária ou da prefeitura que exige. Mas isso gera uma velocidade muito rápida dentro da rede e depois, mais para frente, a gente vai ver aí PVs transbordando, redes transbordando, boca de lobo voltando água. Isso gera um transtorno gigantesco. Então, preste atenção nas velocidades das águas dentro das galerias. Tá? Se você puder fazer bacia de contenção, excelente. Bacia de contenção são aquelas bacias aos finais, as jusantes dos trechos, antes de jogar nos cursos d'água, antes de jogar nos rios. Se você conseguir fazer uma bacia que contenha água por algum tempo antes dela ir para o rio, é muito interessante também. Tá? Você vai melhorar aí, vai ajudar inclusive o meio ambiente. Perfeito? Outro segredo da drenagem, faça sempre a drenagem primeiro. Como ela é a maior rede que vai debaixo da terra, execute os projetos de drenagem primeiro, logo após a terraplenagem, execute primeiro os projetos de drenagem antes de executar o resto. Ah, mas a prefeitura pede a minha drenagem no terço da rua, a minha drenagem vai ser pequena. Não, a drenagem sempre vai ser maior que o esgoto, gente. Então, sempre execute o projeto de drenagem primeiro. Porque quando você precisar alterar algum projeto, em função de descompatibilização de infraestrutura, você vai alterar os menores primeiro. Então, uma regra básica, uma regra simples. Certo? Boa noite aí, Alisson, Júnior Maradona, nosso topógrafo. Cara que mais entende topografia do Brasil. Edson, boa noite, tudo bem? Vamos lá. Terceiro projeto, coleta e afastamento de esgoto. Primeiro segredo da coleta e afastamento de esgoto. Entenda antes de fazer o projeto quais são os itens, os equipamentos que você vai precisar usar. Se você chega numa cidade, faz um projeto de esgoto contando com estação elevatória, imaginando que você vai ter um lugar para lançar, e depois você não tem, é trabalho, novamente. Então, primeira coisa, vai fazer um projeto de esgoto? Peça diretriz de saneamento, tá? Antes da elaboração. E aí nas diretrizes você vai entender se você precisa colocar uma estação elevatória de esgoto no fundo do seu empreendimento. O que é a estação elevatória? O esgoto vai descer pelo loteamento por gravidade, vai cair na estação elevatória que vai elevar, que vai mandar esse esgoto bombeado para uma outra área, para um outro lugar, que vai ter condições de levar por gravidade até onde esse esgoto será tratado. Muitos empreendimentos pequenos a gente não tem estação elevatória, a gente tem a ET, que é a estação de tratamento de esgoto interna, onde a gente precisa contratar um serviço de instalação do tratamento de esgoto do nosso loteamento dentro da nossa área, sempre no ponto mais baixo da área, sempre na jusante. Perfeito? Então, segredo do esgoto. Primeira coisa, não faça esgoto sem diretrizes de saneamento. E torça para que haja, exista um ponto de esgoto
a jusante, ou seja, no final do seu loteamento, para que você não precise utilizar nenhum equipamento público aí de bombeamento ou de tratamento para se livrar depois dos dejetos utilitários aí do seu loteamento, perfeito? Abastecimento de água potável. Água potável, cada município também tem a sua forma de conduzir isso daí. Eu estou, por exemplo, numa das cidades que tem hoje um dos melhores saneamentos básicos do país. E eu tenho 100% de água tratada para todas as habitações, para todos os munícipes aqui da minha cidade. Então a água passa na porta. É uma coisa muito simples. A gente pega sempre na rua em que a gleba ali confronta, a gente já consegue fazer a captação da água. Tá? A água, ela muda de município para município. Tem município que pede que ela corra nas calçadas, tá? E tem município que pede que elas corram no terço das ruas, nos leitos carroçáveis. Então, a mesma diretriz de saneamento que vai vir por esgoto, você vai ter ali também as orientações para você fazer o seu projeto de água. Quando você não tem água na porta do seu loteamento, você ou vai precisar buscar ela longe, ou você vai precisar fazer um poço artesiano. Poço artesiano tem localização, tem regra? Não necessariamente. Agora, o reservatório tem regra. Nunca você vai abastecer um loteamento com água direto do poço de artesiano para as casas. Você vai lançar isso para uma caixa d'água, para um reservatório, e o segredo da água nesse caso é reservatório sempre no ponto mais alto da gleba. Caixa d'água sempre no lugar mais alto da gleba. Inclusive, mais alto do que o lote mais alto. Tá? Se você tem um lote muito alto aí e o terreno deixado pelo arquiteto urbanista é um lote mais baixo do que aquele lote, né? Se o lote da caixa d'água é mais baixo, tem um nível mais baixo do que o lote, você vai ter que trocar. Você vai ter que pegar aquele lote que é mais alto e colocar a caixa d'água ali. Então, veja a importância e a responsabilidade do bom projeto urbanístico pelo arquiteto urbanista que está projetando. Esse cara tem responsabilidade de fornecer para você o lote mais alto se para a infraestrutura a gente precisar de uma caixa d'água. Certo? Então, água é isso e o segredo da água, neste caso, é esse. Rede elétrica. Rede elétrica. Rede elétrica, hoje em dia, a gente baseia, né, em duas formas de execução da mesma, dois tipos de projeto também. Rede elétrica pode ser de forma subterrânea e pode ser de forma aérea. Forma aérea é a forma comum, como todo brasileiro aí está acostumado, em que tem um sistema elétrico correndo no alto, né, segurado por postes. E ali tem vários fios, inclusive correm ali juntos nos postes, né, em cima nas ruas, os fios de telefonia e outros serviços, como internet, fibra ótica e por aí vai. A iluminação pública é um derivado do projeto de elétrica, que é onde os postes têm as lâmpadas, né, lá em cima e iluminam a cidade. Então, iluminação pública é necessário também você ter como obrigatoriedade aí nos loteamentos hoje em dia. Então, você tem que considerar que ela deve ser feita na elétrica. Se você pega um orçamento em que não vem iluminação pública, vem só a elétrica estrutural, a elétrica principal, né, de alta potência, você tem que questionar o orçamentista e pedir também o projeto de iluminação pública. A outra forma da gente executar a iluminação, da forma da gente executar a elétrica é de forma subterrânea. Os loteamentos alto padrão aí hoje já estabelecem esse padrão americano de execução da elétrica, que é os postes não existem apenas hastes de iluminação pública, que são postes mais bonitos, mais arquitetônicos e etc. E toda a fiação elétrica de multisserviços, telefonia e por aí vai correr subterraneamente pelas calçadas, ao lado paralelo com o cano de água.
Então, às vezes a gente não imagina, mas tem muito fio que passa debaixo da nossa calçada. E, ao mesmo tempo, a gente tem que ter as caixas de manutenção, as caixas de passagem de elétrica, que é por onde a gente vai verificar os defeitos, né, da fiação, caso haja alguma queda e haja algum problema com a elétrica. Ele precisa ter também as caixas de manutenção. E depois os transformadores, que nos postes a gente vê, né, aquela caixa grandona no poste é um transformador de energia. E na subterrânea a gente tem transformadores externos, que são totens, colocados aí nas praças, nos locais públicos, para futuras manutenções aí da concessionária. Certo? Então, vamos lá. Guias e sarjetas. Guias e sarjetas. O segredo maior que eu posso falar das guias e sarjetas é que guias e sarjetas, ela tem uma função clara, tá? E as pessoas não entendem, até os projetistas de guia e sarjeta muitas vezes não levam isso em consideração. Guias e sarjetas têm a função na drenagem. As guias, elas são o primeiro item necessário para a drenagem urbana. Então as guias são feitas para a água correr, não para a roda do carro, né, bater ali, encostar na hora de fazer baliza. A guia não é guia para motorista, é guia para água. Então, quando a gente negligencia isso, coloca todas as nossas guias de forma muito rebaixada, guias que não suportam, né, a nossa drenagem, o que acontece? Sobe água para cima da calçada. Muitas vezes entra água para dentro do lote se a gente tiver soleira negativa. Então, a guia é uma parte muito importante para a gente prestar atenção. O segredo da guia: garanta que a drenagem vai ser atendida pela guia que você está projetando. Certo? E aí, se for o caso, você vai solicitar aí mais inclinação na rua para o cara da terraplenagem. Você vai aumentar aí o tamanho da sua guia. Você vai fazer alguma coisa. Mas a guia tem função. E não é só delimitar o passeio público e o leito carroçável. Beleza? Pavimentação. Quando a gente fala em infraestrutura, a gente já imagina pavimentação, né? A gente já imagina o asfalto. E muitas vezes eu tenho um caso, né, agora recente, né, do lugar onde os meus pais moram, que é um sítio, é uma chácara, e tem estrada de terra. E a turma lá, a Associação dos Moradores do Condomínio de Chácaras lá, estão fazendo uma movimentação para solicitar o asfalto das estradas de terra. E olha que legal, esse asfalto que eles estão pleiteando, eles imaginam que chegar lá, colocar a capa de asfalto ali, né? Chamar a prefeitura vai passar a capa de asfalto e tá resolvido o problema de todo mundo. Mas na verdade, o buraco é bem mais embaixo, porque primeiro tem toda essa infraestrutura por baixo da terra que eu já falei para vocês. É muito difícil fazer um asfalto que se solidifique, se mantenha, se eu não tiver drenagem, se eu não tiver guia e sarjeta, e principalmente se eu não tiver um preparo de leito. Então o asfalto, ele não é simplesmente a capa que a gente vê, aquela capa preta que a gente vê do asfalto, é o CBUQ que a gente chama. Concreto betuminoso usinado a quente. É um farelo de pedra misturado com uma cola, né, que a gente chama de betume, que é o piche, mais popularmente conhecido, e que gera aquela elasticidade no asfalto para a gente fazer, né, aquela capa preta. Agora, debaixo daquela capa preta eu tenho a imprimação, que fala que é a umidificação do solo para colar aquela capa preta com a terra. Debaixo disso eu tenho os preparos, que é o preparo de leito e o preparo de subleito.
que é compactação de tudo isso, o asfalto. Por baixo do asfalto a terra tem que ser muito bem compactada por pé de carneiro. E depois eu tenho que ter um estudo de granulometria do que vai ficar debaixo da capa de CBUQ. Então eu preciso jogar um material de terra misturado com pedrisco nas granulometrias certas, conforme o que o estudo de sondagem me mostrou que a terra aguenta. Vamos lá, para não ficar complicado. Faço um estudo de sondagem. O que é um estudo de sondagem? Eu vou fazer um estudo do solo do local e ver a resistência natural do solo. A partir daí eu calculo qual que é a camada de pedrisco, de cascalho que eu preciso colocar, para depois fazer a imprimação, ou seja, a ligação disso com piche e a capa de asfalto, que é o concreto betuminoso. Aí sim, eu venho depois, passo um rolo compressor por tudo e está pronto o asfalto. Só que vamos imaginar que eu faça só o asfalto, só a capa de asfalto. O que vai acontecer? A água vai cair ali e vai escorrer para as laterais. Nas laterais, o que vai acontecer? Ela vai começar a corroer. Se eu faço um asfalto, simplesmente jogo a capa de asfalto numa estrada de terra, muito em breve, esse asfalto se deteriora. Por quê? Porque a água não tem para onde correr. Ela vai correr nas laterais, vai dar erosão nas laterais e vai começar a corroer o próprio asfalto. Fora o buraco que fica, né, nas laterais do sistema viário. Então, o segredo da pavimentação: compactação, granulometria de subleito correta e drenagem. Perfeito? Sem isso, a gente não tem um bom projeto de pavimentação. Se chegar um projeto de pavimentação para você falando, são tantos metros de asfalto aí, multiplicando a área quadrada de asfalto pela espessura da camada CBUQ, você vai ter, sei lá, 5.000 metros cúbicos de CBUQ. Coloca lá que tá tudo certo. Errado. Tá? O preparo do subleito é o segredo da boa pavimentação. E o outro segredo é o estudo de sondagem, conforme eu falei. Não faça pavimentação sem o estudo de sondagem, pelo menos o de resistência. Certo? Então vamos lá. Depois nós temos aí os projetos de sinalização. Às vezes alguns arquitetos e alguns engenheiros pensam que sinalização não é parte da infraestrutura, mas é. Eu estou com um caso agora de um loteamento que a proprietária já iniciou as obras e até agora ela nem sabe que ela tem que fazer o trânsito. Eu tive que mandar para a empresa um recado, um e-mail, sendo que eu só fui contratado para uma parte do empreendimento, né? Não estou participando dos projetos de infraestrutura e não estou participando das obras desse empreendimento. Só que eu tive que mandar um e-mail para falar para ela, para a proprietária, que precisa do projeto de trânsito, porque o empreendimento até agora não tem projeto de trânsito e ela já começou as obras. Ela não colocou isso nem no orçamento dela, e talvez ela se assuste depois com quanto que custa um bom projeto de trânsito, visto que o empreendimento dela não é pequeno. Então veja bem, segredo do projeto de trânsito faça uma análise boa do projeto de drenagem, do projeto de elétrica e do projeto de paisagismo, né, ou de arborização viária, para a execução do projeto de trânsito. Muitas vezes você pode aproveitar as árvores para colocar as placas, fica bonito, dependendo do caso. Você vai ter que colocar no projeto de sinalização, que não é só trânsito, tá? Os nomes das ruas, a nomenclatura do viário ali, né? Na hora que, sabe aquelas plaquinhas azuis, o nome da rua? É o empreendedor que coloca também, não é a prefeitura. Então, um segredo para o projeto de trânsito, tá? Verifique a compatibilização, a sobreposição da drenagem com a elétrica, com a arborização viária. Perfeito? Segundo segredo para o projeto de trânsito, faça uma simulação do trânsito que vai haver no seu empreendimento.
Se hoje você está numa área que passa muito carro às margens dela, é provável que parte desse fluxo entre para dentro do seu empreendimento. Contrate aí uma simulação do sistema viário. Hoje em dia tem diversas empresas que fazem isso. Então é muito interessante que você se atente a esses detalhes. Depois, como parte também dos projetos de infraestrutura, eu tenho mais 2 projetos que nós fazemos hoje na Smart que eu considero como de infraestrutura. Eu vou falar de um, do outro não, porque depois eu quero fazer uma live especial sobre ele. Tá? O que eu não vou falar são os projetos ambientais, que é o atendimento das concessionárias ambientais, das secretarias de meio ambiente aí dos municípios, tá? Que tem relação com extração de árvore, de indivíduo isolado, de maciço arbóreo, intervenção em área de preservação permanente, intervenção em mata, né? Essas supressões que a gente tem que fazer. Então, esse é um projeto que eu vou deixar para depois. O outro projeto que eu vou falar é o projeto de arborização viária. E por que eu considero ele como infraestrutura? Porque ele vai estar lá, ele vai estar à vista da gente. O ambiental, geralmente, ele é colocado numa área verde, isolada, aqui na minha cidade, por exemplo, até alambrada, que fica escondida e não faz tanta diferença, assim, para o empreendimento e para quem vai viver nele. Agora, o projeto de arborização do sistema viário, sim, ele vai fazer parte do cotidiano das pessoas. Tá? Então, primeiro segredo, coisa básica. Quais são as espécies que você vai colocar? Tá? Pense que árvores frutíferas pode acontecer que suje a calçada, então veja se o seu empreendimento suporta esse padrão. Árvores de flores, a mesma coisa. E árvores que têm raízes fortes, raízes grandes, pode acontecer de soltar o revestimento das calçadas. Certo? Isso é muito importante a gente se atentar. Se a árvore que você planta, depois ela destrói a guia, tá errado. Se a árvore que você planta, ela cresce a ponto suficiente de pegar no poste que está passando por cima, preste atenção, tá errado. Hoje em dia eu encho o saco da turma aqui na Smart. Gente, presta atenção. Se de um lado tem poste, o lado de colocar árvore é o outro. Se você for colocar árvore no lado da calçada e quem tem elétrica, garanta que as espécies dessas árvores não cresçam até chegar à altura do poste. Porque senão depois é aquela trabalheira, aquela dificuldade para ir lá fazer poda, cortar de tempos em tempos, as árvores estão crescendo, estão pegando os fios e etc. Certo? Isso gera oneração. Perfeito? Agora o segredo máximo da arborização urbana, um negócio muito legal. Nós sempre fazemos. Compatibilizamos os projetos de infra, decidimos onde vai ficar as árvores, decidimos as espécies dessas árvores e na hora da obra é uma das primeiras coisas que a gente faz. Acabou o projeto de terraplenagem, que com certeza você fez terraplenagem, você já fez demarcação, você já fez gabarito de obra, plante as suas mudas. Olha que legal. Se você planta a sua muda no começo das obras, se você tiver 2 anos para fazer as obras, ao final das obras, na sua entrega do empreendimento, as árvores já vão estar grandes, já vão estar bonitas. Já vão ter pegado, já vai saber qual que morreu, qual que não morreu, se já repôs. Se você tem 4 anos para fazer as obras, no começo você faz a arborização viária, 4 anos depois as árvores já estão gigantes. E você consegue entregar um empreendimento com o grande diferencial de ter as árvores já consolidadas nas portas dos lotes. Certo? Uma outra dica que eu daria sobre arborização. Se você tem árvore jogada no meio do empreendimento, se está no sistema viário, você já vai extrair ela, vai fazer o projeto ambiental de extração, etc. Se você tem uma árvore dentro de um lote, mantenha a árvore lá e solicite a autorização de corte para aquela árvore. Quando você vai vender para o proprietário, você pode utilizar como
como argumento de venda, né, que você tem uma grande árvore, uma árvore nativa dentro do lote daquele cara que ele vai poder projetar para o projeto dele. Se você está num loteamento fechado, um loteamento de alto padrão, as pessoas gostam disso, gostam de ter essa possibilidade. Caso a pessoa fale, não quero a árvore, você pega a autorização que você já tem para o corte daquela árvore e vai e corta e extrai a árvore para ele, entrega o lote sem o indivíduo. Mas é uma ótima dica aí porque às vezes, né, os empreendedores pegam a área crua, pega todas as árvores que tem no perímetro loteado da gleba e vai lá e corta tudo. Não aproveita nada disso. Então uma boa dica, né, um bom hack para a gente utilizar é deixar essas árvores plantadas para a gente utilizar como argumento de venda posteriormente. Certo? Então esse é um segredo que eu utilizo aí na hora de fazer arborização urbana. Perfeito? Vamos lá. Se eu contrato, como eu falei no início, vários profissionais e vários profissionais executam esses projetos de forma simultânea e eu vou sobrepor eles depois, eu vou encontrar uma série de divergências. Eu vou encontrar a rede batendo uma na outra, sim, né? Por exemplo, o esgoto vindo daqui, a drenagem confrontando, a água também, como um terceiro, né? Eu vou encontrar árvore no lugar de boca de lobo no lugar de placa de trânsito e vira aquela bagunça. Então, o que nós precisamos fazer? O que nós precisamos entender? Que deve ser feito todos os projetos de infraestrutura de forma esteira. Você precisa de uma esteira de produção de projetos, na ordem exata em que elas serão executadas na obra. Por quê? Porque você está indo da parte mais pesada para a parte mais leve na obra. Se você inicia pelos projetos mais pesados e vai para os mais leves eles são mais fáceis de alterar. E como eles foram feitos por último, você não precisa alterar tudo que está para trás. Então vamos lá. Anota aí a ordem que você precisa fazer os projetos de infraestrutura. Terraplenagem, drenagem, esgoto, água, guia e sarjeta, pavimentação, trânsito, certo? E arborização do sistema viário. Se você quiser contratar diversos profissionais para fazer os seus projetos de infraestrutura, você precisa ter todos os anteriores, mandar para o profissional na hora dele fazer o dele. Então, para você contratar o cara da drenagem, você precisa mandar para ele já a terraplenagem. Para você contratar um outro cara para fazer água e esgoto, você precisa mandar para ele terraplenagem e drenagem. Para que ele saiba onde está a drenagem e desvie dela. Para você contratar o cara da pavimentação e ele vai fazer sozinho o projeto, você tem que mandar para ele todos os projetos anteriores. Se você vai contratar o cara do trânsito para fazer lá no final, igual aconteceu com essa empreendedora parceira aí que eu citei para vocês o exemplo dela, ela nem sabe que ela tem que pôr projeto de trânsito, ela não está nem entendendo. Só que agora ela vai precisar mandar os projetos pelo menos, os projetos de pavimentação, para a pessoa do trânsito saber onde tem asfalto, os projetos de drenagem, para saber onde tem boca de lobo, que ela não pode colocar placa de trânsito ali, os projetos de arborização viária, para ela saber onde tem árvore, que às vezes ela vai aproveitar uma ou desviar de uma, e os projetos de elétrica, para ela saber onde tem poste e onde não tem. Certo? Então, a ordem é essa, você vai anotar e vai fazer assim a partir de agora. Se você quer fazer com profissionais em empresas separadas, a ordem é essa. Agora, o grande pulo do gato dessa conversa aqui é: procure empresas que oferecem o pacote completo. E agora é a hora de eu fazer o jabá. Aqui na minha região, nós somos uma das poucas empresas que vende o pacote da esteira completo. Porque cai aqui na Smart, eu faço uma reunião com todo mundo, com a engenharia inteira,
Penso nos melhores parâmetros de projeto urbanístico, pensando já na infraestrutura. Tá? Defino o projeto urbanístico. A partir daí, vai para o Lucas para fazer drenagem. Vai para o Lucas para fazer terraplenagem. Depois o próprio Lucas, sabendo muito bem como é que está funcionando a terraplenagem, ele vai fazer drenagem. Depois o Gabriel vai fazer água e esgoto. Depois vai passar para a Thalita, por aí vai. Depois vai voltar para o meu filtro, a gente vai fazer várias reuniões aqui dentro. Então, no dia que volta para o proprietário, está tudo compatibilizado, não tem erro mais. Ele não vai chegar lá na obra e descobrir que existe uma rede de drenagem que está batendo com o esgoto na hora de executar. E que ele vai ter agora que refazer o trabalho do projeto de esgoto, às vezes vai inviabilizar o projeto de esgoto, porque ele não prestou atenção nessa compatibilização de projeto de infraestrutura. Então, o grande pulo do gato é execute um projeto compatibilizado mesmo que você gaste mais tempo, porque você economiza na obra tempo e economiza muito dinheiro. Se você quer economizar mais ainda, contrate uma empresa que vai fazer todo o pacote. Contrate engenheiros que vão fazer todos os projetos de infraestrutura só num lugar, concentrado. Porque com certeza eles já vão fazer isso daí de forma compatibilizada, sobreposta. E a partir daí, a economia na obra chega a ser 30%. E se eu estou falando de uma obra de 30 milhões, cara, pode parecer brincadeira, mas eu estou falando de 10 milhões que você pode economizar. Imagina você ter que fazer uma obra de drenagem 2 vezes. Imagina você ter que fazer uma obra de esgoto 2 vezes. Imagina você ter que fazer uma terraplenagem, depois fazer drenagem, na hora que você vê que inviabilizou o esgoto, você tem que voltar lá na terraplenagem. A brincadeira é séria, loteamento não é para aventureiro. Não é para quem acha que dá. Certo? A Smart está aqui para isso, está para te ajudar. Nesse assunto eu estou aqui para te ajudar. Se você não tiver esse retrabalho que todas as obras dão, você pode fazer sua obra em 70% do tempo dela. Então, se você tem 2 anos para fazer a obra e você não tem retrabalho, essa obra ela vai terminar em 70% do tempo. Então, Ítalo, eu quero lançar uma parte do meu empreendimento já pronto para construir, pronto para morar, já belezinha. Se você tem 4 anos para fazer isso, você planejou o seu cronograma para fazer isso em 4 anos, e você diminui isso para 70%, você diminui para pouco mais de 3 anos. Quer ver? Eu vou até fazer essa conta aqui. Deixa eu abrir a calculadora aqui que eu quero fazer para ver. Ó, se 365 dias vezes 4 dão 1.400 dias, são os 4 anos de infraestrutura, 70% dá 1.022, dividido por 365, 2,8 anos. Pensa, uma obra de 4 anos, você consegue entregar ela em 2,8 anos. Vai dar 2 anos e 9 meses, 2 anos e 10 meses. Cara, 1 ano e 2 meses, você adianta as vendas e o seu lançamento da obra pronta. Quanto que isso não valoriza? Se você lança uma coisa 1,2 anos antes do que estava previsto, se você consegue gerar, sei lá, alguns milhões, 5 milhões nesse lançamento, e você aplica esses 5 milhões durante 1 ano e 2 meses, quanto que você não ganha com isso? Então, olha o quanto que é importante evitar retrabalho na hora de executar uma obra de infraestrutura. E a grande maioria dos empreendedores não dão bola para o projeto de infraestrutura. Contrata os engenheiros, não, o técnico é o que sabe, ele que assinou, então mete o pau. Erro número 2. O cara aprova o empreendimento com o projeto necessário, então fala assim para os contratados,
Executa o projeto de água, aí, projeto de esgoto, projeto de drenagem para mim mais ou menos aí, só para eu aprovar, que aí depois lá na obra a gente vê. Pô, tá ferrado. E muita gente trabalha assim. Muita gente hoje faz o mínimo do projeto só para aprovar e na hora da execução quer levar esse projeto para o campo, que não tem nada. Aí lá na hora vai pensar em fazer projeto detalhado. Aí o que é? Perda de tempo. Pior, o cara começa a executar sem projeto. Chega no meio do caminho e vê que não vai dar. O que é? Perda de tempo, perda de dinheiro, retrabalho. Então é muito importante. Certo? Então, recapitulando, tá? É preciso fazer os projetos de forma que eles sejam executados em uma esteira, então um depois do outro. Se você não quiser contratar uma empresa só para fazer todos os projetos, você precisa contratar um profissional posterior à execução do outro. Isso demora um tempo a mais, certo? Os projetos precisam ser compatibilizados para que não exista mudanças depois, posteriormente, na hora da obra. Certo? Se você for contratar profissionais diversos, que eles tenham metodologias pelo menos parecidas. E façam os projetos executivos, definitivos, ao invés de fazer um projeto meia boca só porque a concessionária e a prefeitura não vão analisar ele de forma criteriosa. Se você quiser, para ganhar tempo, fazer um projeto meia boca para aprovar, porque você acha que você vai ganhar algum tempo com isso, ok. Mas garanta que, enquanto você está na aprovação, você execute os projetos definitivos. Hoje em dia, inclusive, é o que eu faço. Tá? A gente manda um pré-projeto suficiente para aprovação para o cliente, para o nosso empreendimento, vai para o órgão, enquanto está aprovando, eu estou aqui executando os finais. Na hora da obra, na hora que definiu, eu estou com um negócio 100% compatibilizado para ir para a obra. Em BIM. Em 3D, com lista de materiais, com cálculos precisos do que eu vou gastar e do tempo que eu vou levar. Então vamos lá, né? Eu acho que eu cumpri o prometido aí. Entreguei 1 milhão de segredos aqui, 1 milhão de pulos do gato nessa live sobre coisas para a gente prestar atenção, né? Segredos dos projetos de infraestrutura. E por que eu sei disso? Porque apesar de eu ser arquiteto, né? Eu trabalho com isso cotidianamente, então o bom arquiteto, o experiente arquiteto, precisa saber de infraestrutura para boas execuções de projeto urbanístico. E isso não é opção. Todo mundo que trabalha com loteamento precisa entender de infraestrutura. Certo? Então essa é a mensagem que eu deixo aí para você. Acho que hoje nós vamos ficando por aqui. Vai ter live na quinta-feira de novo. Vai ter live na quinta às 12 horas. Almoço do especialista. Espero vocês lá. Vocês que passaram por aqui, que estão vendo essa live de forma gravada também, né? E entre no Instagram, comente, responda as caixinhas, interaja bastante, porque quanto mais interação, mais preciso e mais valoroso vai ser o conteúdo que eu vou conseguir produzir aqui, tá bom? Agradeço a presença de todo mundo que esteve junto, espero ter agregado alguma coisa na sua profissão. Eu sou o Ítalo Mazzucato, sou arquiteto urbanista de formação, gerente de projetos e especialista em parcelamento do solo pelo Secov São Paulo, CEO da Smart G, que está aqui à disposição de vocês para tudo isso que eu falei e mais um pouco. Tá bom? Permanece à disposição, manda esse conteúdo aí para um arquiteto, um engenheiro e um empreendedor que você conhece, precisa saber disso. E vamos nos falando, tá certo? Por hoje é só, pessoal. Um abraço, boa noite a todos.